vocês? Tudo jóia? Beleza? Conseguiram assistir a aula anterior? Colocou como assistida? Sim? Beleza, muito bom. Gosto de ver vocês assim, estudiosos. Então, vamos lá fazer a nossa correção da nossa atividade, páginas 152 a 159, e depois da 160 a 167. Beleza? Muito bom. Então, vamos pegar o nosso livro, pegar o nosso lápis e a nossa borracha para a gente fazer a correção. Então, nós iniciamos aí na primeira questão. Considerando a relação de conotação e denotação, quem não assistiu a aula, volta na aula anterior para assistir aí, onde conversamos um pouquinho sobre conotação e denotação. Confronte o sentido das palavras destacadas nas frases A e B e responda às questões. Então, nós temos duas frases aí. No trabalho, João é muito lerdo. B. João tomou uns tranquilizantes e ficou meio lerdo ontem. A. O que significa a palavra destacada em cada situação? Em A, lerdo significa o quê? Preguiçoso ou lento. Em B, a lerdeza é consequência da medicação. Tá? Então, nós temos dois sentidos aí de conotação e denotação também. B. Em qual dos exemplos as palavras destacadas expressa reprovação de quem fala? Então, no exemplo A. Em qual exemplo a palavra lerdo tem sentido passageiro, não constante? No exemplo B. Nós temos aí. Em qual situação a palavra lerdo foi empregada de maneira conotativa? Então, na frase A, ok? Nós temos aí a 2, né? Temos o textinho aí. E nós temos na questão A, o que aconteceu com a galinha e por quê, né? Então, a galinha explodiu quando o milho de pipoca começou a estourar. B. A forma como esse texto foi escrito procura reproduzir o modo de falar dos mineiros. Esse modo é muito diferente do seu, né? Então, nós podemos apontar aí, né, que é um pouco diferente, né? Porque aqui no Tocantins nós nos expressamos, né, informalmente, muitas vezes de formas diferentes, né? Algumas formas linguísticas, né, que são expressadas no texto são comuns hoje no português brasileiro, com a omissão da consoante travadora, né? Fazer em vez de fazer, né? Fazer em vez de fazer. Pôr em vez de pôr. E a simplificação do gerúndio, né? Cozinhando em vez de cozinhando, né? Vindo em vez de vindo, né? Parecendo em vez de parecendo. Então, como a gente viu lá em variação linguística, né? Nós já estudamos sobre isso. Em cada grupo de palavras, provavelmente em uma é usada naturalmente em sua região. Aponte essa palavra e confira o seu resultado com os seus colegas de classe. Caso você conheça outras utilizadas de maneira maior corrente em sua região, aponte-as, né? Então, você vai aí pintar, circular as palavras que nós usamos aqui. Por exemplo, nós usamos bicicleta, bike, magrelo, camelo. Acho que aqui nós utilizamos mais bike, né? Bike. Boia, rango, almoço ou almoço? É mais almoço, né? E assim você vai aí pintando as palavras que nós usamos mais, né, aqui na nossa região. Aqui também, 4. Na evolução natural das línguas, é normal que algumas palavras ou expressões caiam em desuso, ou seja, substituídas. As palavras e expressões a seguir são exemplo disso. Elas já foram muito comuns. Pergunte a alguém que conviva com essas palavras e descubra o significado de cada uma delas. Caso você conheça uma recorrente utilizada nos dias de hoje, indique-a. Então, você, né, pode perguntar para uma pessoa aí mais velha, ou de uma pessoa de outro estado, algum colega que você conheça, pergunte para ele aí, né,
o que é o significado de alguma dessas palavras aqui para eles na cidade deles, por exemplo. Depois vocês vão compartilhar essa pesquisa aí nas nossas aulas online, tá? E também compare no dicionário o significado de cada palavra abaixo, depois escreva a conclusão que achou. Então, você vai lá no seu dicionário e vai pesquisar sobre o que é bergamota, mexerica, tangerina, tá? E vai colocar aí pra gente conversar um pouquinho sobre esse significado dessas palavras também na nossa aula online, ok? E nós temos agora então, vocês já fizeram a leitura desse texto, né? Vão fazer aí em voz alta, de preferência, tá? Respeitando as pontuações, ok? E nós vamos já lá para a nossa correção. Releia o lead da notícia. Com base no achado de um esqueleto na China, paleontólogos da Universidade de Alberta descrevem agora uma nova espécie de dinossauro saurópode, de pescoço comprido com características únicas nas vértebras. Como vimos na sessão antes de começar a ler, normalmente o LAD responde às perguntas básicas como quem, o que, quando, como, onde e porquê. Pensando nisso, explique. O texto cita uma dessas características únicas. A que se refere o LAD? Qual é? Então, nós temos aí a presença, né, de ar dentro das vértebras. Identifique o termo que responde à pergunta quem, uma das mais comuns nos slides. Então, nós temos aí paleontólogos da Universidade de Alberta. Quanto à pergunta, o que, identifique sua resposta analisando o slide. Uma nova espécie de dinossauros está sendo descrita. Caso você não tenha, né, assistido a aula lá da nossa aula de redação, tá? Que lá eu estou explicando lá um pouquinho sobre o gênero notícia, tá? Que se refere também a esse gênero que nós estamos estudando nesse texto, tá? Então, nós temos aí respostas pessoais. Imagine que você é um repórter de uma grande revista do país e seu público é bastante exigente. Como você noticiaria a descoberta do Qinjiang Globe? Crie um título e um slide. Então, você vai criar um título aí e uma slide para a descoberta desse dinossauro aí. 3. Agora, imagine que você é repórter de um jornal popular e seu público está interessado apenas em notícias rápidas e bem-humoradas. Elabore um título e um slide para noticiar essa descoberta. Então, você vai criar uma notícia aí. Uma das grandes habilidades linguísticas que possuímos é a capacidade de ler o que não foi escrito, ou seja, entender o que não foi dito explicitamente. O que acontece no último quadrinho da tirinha? Diz Flávia, diz Sérgio, diz Hugo, diz Marcos, diz Cláudia. Ei, Café, por que você não falou com Luísa? Amor ao outro braço, coxinha. Assinalando o texto e a seguir dos quadros, percebemos que não foi dito pelo personagem Café quem machucou seu braço foi Luísa. Do mesmo modo, as questões a seguir abordam exatamente informações que não foram ditas na notícia, mas podem ser facilmente percebidas aí durante a leitura. Procure responder a elas com atenção. Então, nós temos a questão A. Testudo, né, é identificado no texto como um investigador envolvido no estudo do Qinjiang Globe. Para você, qual palavra poderia ser empregada no lugar de investigador para definir melhor a profissão de testudo, né? Nós podemos usar o paleontólogo. B. Apesar de termos poucas informações sobre o Qinjiang Globe, podemos afirmar que ele certamente era vegetariano? Explique.
Então, segundo o texto, os saurópodes não possuíam mandíbulas e dentes apropriados para mastigar. Por esse motivo, certamente, não se alimentavam de carne, mas de vegetais. Na C, o King Janglode possuía um pescoço muito longo. É correto pensar que ele possivelmente utilizava para se defender de outros dinossauros que o atacavam pelos lados? Explique. Não. Como este dicionário possuía um pescoço muito duro, com maior mobilidade na vertical do que na horizontal, ele não utilizava para realizar movimentos bruscos e fortes lateralmente. Nós temos aí a 5, tá? Que a resposta correta é ciência e mundo, ok? E nós temos a 6, na letra A, a notícia está escrita de maneira formal. Na B, né, nós temos aí que o público-alvo, né, dessa notícia são pessoas interessadas em descobertas científicas, em geral é que possui provavelmente conhecimentos técnicos e específicos, né, para essa área. 7, questão A. De quem é a declaração feita desse trecho? Então, nós temos aí do investigador Tessuto aí. B. Essa declaração é feita utilizando o discurso direto ou indireto? É um discurso direto. C. Essa declaração dá mais credibilidade à notícia? Explique. Sim, né? Porque mostra a fala de um especialista que está envolvido com os fatos relatados. 8. Um desastre aéreo em que morreu um artista muito conhecido e respeitado, notícia para a seção de cultura, né? Então, nós temos aí artistas, amigos da vítima, parentes, fãs e etc. B. A mudança de clube de um grande jogador de futebol brasileiro para um clube europeu, notícia para a seção de esportes. Então, o próprio atleta, o presidente dos clubes envolvidos, técnicos de futebol respeitados e etc. A invasão de um carro movido a energia solar, notícia para a seção de economia. Cientistas envolvidos com o projeto, economista, professores de engenharia mecânica. A prisão de um homem acusado de assaltar comerciantes em sua cidade. Notícia para a seção de vida urbana. Policiais responsáveis pela prisão, os delegados que investigou o acusado, vítimas e etc. Nós temos a 9 aí, né? Que você, né, você vai colocar em prática, né? O próprio leitor sabe onde encontrar as notícias de seu interesse. O que você vai fazer? Você saberia dizer qual é a linha editorial dessas revistas aqui, né? Se elas são o quê? Moda, notícia, né? Que linha editorial é que vocês acham que são essas notícias aí? Coloque aí pra gente. E na 10, né? Nós temos aí a questão. Imagino que você é o editor de um grande jornal brasileiro e, como tal, deve solucionar a notícia que será publicada na primeira capa. Considerando sempre a relevância e a repercussão dessa notícia, né? Afinal, muitos leitores compram o jornal apenas para ler a matéria de capa. Pensando nisso, leia as manchetes a seguir e selecione aquelas que poderiam, né, figurar com matéria de capa. Então, nós temos ali a letra A C, E, F, H, a J e a L. E a 11, né? Vocês vão aí agora imaginar que você é o editor do jornal do seu bairro, né? Que problemas ou atrativos seu bairro apresenta. Então, pensando nisso, produza 5 manchetes sobre esses temas para compor o seu jornal, ok? Façam aí as manchetes dos jornais de vocês e, se a tia não lembrar, lembre a tia pra gente
conversar um pouquinho sobre essas respostas pessoais de vocês e vocês me mostrarem aí e lerem pra gente as manchetes que vocês criaram aí sobre aí os problemas ou atrativos do bairro de vocês, ok? Um grande beijo, um grande abraço, tá? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula, ok?